e, por exemplo, aquela pessoa que ela quer cancelar um serviço e a empresa não cancela, você faz o cancelamento, aí a pessoa fala, não, está tudo resolvido, está cancelado, obrigado por ter optado por nossa empresa, então a partir de hoje não tem mais nenhuma cobrança. Aí chega no final do mês e vem um boleto. Aí você liga lá e fala assim, não, isso aí é resto da conta do mês passado. Aí você fala, então tá bom, vou pagar, aí não deve mais nada? Não deve mais nada. Vem no outro mês, não, isso é resíduo de outra operadora, que não sei o quê. Ou seja, ficam enrolando e cobrando aquelas taxinhas básicas, que gente que acha que é pouco, mas no fundo é muito, né? R$10 de assinatura básica, R$5 de isso, de aquilo, e fica postergando esse cancelamento, fica enrolando o cliente. Isso é passível também de uma ação, de uma reclamação? Tranquilamente. Tanto que quando isso acontece, quando é feito o encerramento, é interessante que o consumidor marque, como nós havíamos falado, a data, a hora e exija o número de protocolo. E guarde com ele aquilo ali. Quer dizer, então, foi quitado? Foi, então não deve se pagar mais nada. Tanto que se lá na frente ocorreu uma dívida, e aí muitas vezes até a negativação, porque a nossa orientação é que esse consumidor não pague, né, já que houve realmente o encerramento, se ocorrer a indenização, a negativação, vai caber uma indenização com relação a isso. E é onde nós pedimos a inversão do ônus da prova, porque com aquela gravação que houve com relação ao cancelamento, basta o Poder Judiciário pleitear aquela ligação, aquela conversa que vai estar lá verificado, vai se verificar claramente que houve um encerramento. Quer dizer, então, as outras cobranças indevidas, não há necessidade, então, do consumidor pagar. Doutor, um aspecto importante, senhora doutor, que é o seguinte, não é só preservar os seus direitos, é também ser ressarcido, né, de danos, porque tudo isso que nós falamos agora causam danos, né, porque você, por exemplo, ficar sem energia, sem água, cobrança indevida, você tem que buscar contrato leonino e tantas outras coisas que nós falamos aqui, a pessoa acaba pagando, falando, não, eu vou pagar esse trem porque se eu for correr atrás, eu vou perder meu tempo, eu prefiro pagar do que correr atrás disso aí. Mas o senhor falou que gera uma indenização, ou seja, cobrança abusiva, fora do horário, esse negócio, a pessoa além de ela ter o direito garantido, ela pode ser indenizada por perdas? Sim. Hoje o fornecedor conta com isso, com desconhecimento do consumidor. O consumidor não sabe realmente quais são os seus direitos. O Código de Defesa está aí para ser usado, mas muitas vezes não é usado adequadamente. Então é onde que muitas vezes com uma ligação, fazendo aquela cobrança mais incisiva, ríspida, né? Aquela coisa mais onde bruta, que o consumidor vai lá e paga. E não é assim, né? O código está ali para protegê-lo. Então, quando existe cobrança indevida, o consumidor pode ficar tranquilo. Por quê? Porque se aquele fornecedor acabar extrapolando, fazendo cobranças indevidas ou negativando o nome, isso vai gerar indenização, né? Eu tenho exemplos comigo mesmo de cobranças indevidas, me ligaram, falei, eu paguei, mandei o comprovante, mesmo assim me negativaram. Quer dizer, ingressei no judiciário, deu lá 6, 7 mil de indenização. Quer dizer, por causa de muitas vezes de R$500, o fornecedor foi culpado, teve que indenizar com relação àquela má prestação de serviço. E é onde que muitas vezes a gente, que nem você falou, muitas vezes a 5, 10, R$20 você não vai atrás. Isso. E acaba pagando. E o fornecedor conta com isso. E nós colocamos que o fornecedor só vai respeitar o consumidor quando doer no bolso dele. Quando ele verificar que o que eu estou fazendo está dando muita ação, está doendo, estou recebendo multa demais do PROCON, vamos parar com isso, aí sim a gente vai verificar que realmente o direito do consumidor está sendo preservado. Eu tenho que ir para o intervalo, duas perguntas, que o senhor tocou num assunto importante. Minha casa, minha dívida, porque os bancos estão financiando as casas. Mas muitas pessoas acham que é naquele sistema do BNH. Você pode atrasar 20 anos que não tem problema. Hoje mudou essa modalidade de cobrança que o senhor falou. Eu queria que o senhor falasse mais sobre isso para que as pessoas tenham cuidado na hora de contratar
e também na hora de pagar. Fala um pouco sobre essa questão, porque muita gente tem aquele negócio assim, não, dívida de casa, pô, você deixa para pagar depois, lá, daqui 3 anos a gente vai lá e acerta. Mudou? Mudou completamente. Hoje o consumidor tem que tomar muito cuidado, nesse caso aí seria o mutuário, né? Tomar muito cuidado. Se existe a dívida, ele tem que pagar, como nós falamos ali com o seu Cláudio, ele tem que pagar. Eu falo que isso aí é igual o carro. Atrasou 3, é como se fosse uma busca e apreensão. O banco vai lá e toma. Né? Despeja a pessoa, não é tomar não, despeja a pessoa, põe a família toda fora. E hoje existem muitos investidores com relação a isso. Quando existe o atraso, notifica, não pagou, transfere para o nome da Caixa. A Caixa abre concorrência pública, a licitação, e vende aquilo através de concorrência. Vende o imóvel. Aquela pessoa que arrematou por um preço mais baixo do mercado, entra com uma ação de missão na posse e retira aquele mutuário. E isso é no prazo, vão colocar da dívida até lá, muitas vezes de 1 ano. Então a coisa é muito rápida. Então, tanto que hoje a orientação hoje é que o mutuário se mantenha no imóvel pagando devidamente. Lógico, vai ter casos que muitas vezes uma perda de emprego, problemas de saúde, muitas vezes vai ocorrer aí a inadimplência, onde que nós orientamos que eles nos procurem para a gente verificar o que pode ser feito. Muitas vezes você tem um FGTS lá parado, dá para utilizar o FGTS, muitas vezes aí sim se pode pedir limitação de 30% da renda. Hoje, dependendo do contrato, existe um fundo dentro que você paga, dentro da parcela, da prestação, um seguro que cobriria por certo tempo essa parte que você está desempregado. Então são coisas que muitas vezes o consumidor, e nesse caso o mutuário, não tem o conhecimento e deixa ao léu ali. E é onde que corre o risco seriamente de perder o imóvel. Muita gente pensa que o Minha Casa Minha Vida, ele está ganhando a casa. Ele não está ganhando não, né? Ele está pagando o financiamento, né? Não está não. Aquele subsídio lá para mim é coisa para inglês ver. Exato. E é onde, é lógico, a taxa de juros hoje é menor, isso é de bom tamanho, né? Melhorou com relação às taxas que eram cobradas anteriormente. Mas é interessante que o mutuário faça o financiamento sempre visando a amortização o mais rápido possível. Porque é simples, se ele faz lá um financiamento de 30, 35 anos, que hoje nós temos, se ele colocar lá a taxa de 8%, vamos colocar, basta ele multiplicar 30 vezes 8 para ele verificar quanto que ele vai estar cobrando pagando de juros. Quer dizer, então, é interessante que quanto mais rápido ele paga, melhor é. Né? O banco hoje não quer, o banco quer que você vai pagando parceladamente, porque ele vai cobrar tudo isso, ele vai ter 2 a 3 vezes o valor do imóvel. Então ele está tranquilo com isso. Outra pergunta, porque eu tenho uma final. A pessoa, quando ela pleiteia o Minha Casa Minha Vida, não é um projeto social, é um financiamento de casa. Só que excluem aquelas pessoas que têm um problema de saúde degenerativo, como por exemplo Parkinson, Alzheimer, se a pessoa ela tem AIDS, tem câncer, esse negócio, a pessoa mesmo preenchendo os requisitos, mas no critério de confiabilidade, ou seja, de garantia de que vai pagar a conta, a pessoa é excluída, porque é um processo, né, que finaliza ali na contratação. Aí quando o banco examina e vê que a pessoa pode morrer qualquer hora e não vai pagar, ele não libera. Isso também a pessoa pode reclamar? Sim, se ficar constatado que está sendo feita a exclusão dele em razão, muitas vezes, de uma doença, né, ele pode sim pleitear. Sim, até a idade, né? Porque, por exemplo, a pessoa tem 70 anos, vai financiar 35, o banco fala, vai morrer, eu não vou receber. Mas aí então tem a limitação de até 75 anos para você fazer o financiamento, em razão do seguro, porque o seguro também fica inviável dependendo da idade. Agora, lembrando que nem todo financiamento que nem no Minha Casa Minha Vida tem 3% também para o idoso, tem que ser separado, que nem nesses conjuntos habitacionais, tem que ser separado para ele, separado dessa parte. Com relação a problemas de saúde, tranquilamente, na maioria das vezes, o agente financeiro nega muitas vezes o crédito, ou muitas vezes quando faz o financiamento e depois vem a ter o problema de utilização do seguro, o fornecedor vem com a conversa de doença pré-existente, que seria, então, não vou te dar a quitação porque você já tinha doença. É onde o Poder Judiciário também dá ganho de causa a esse mutuário,
porque se a doença aconteceu agora, mesmo sendo pré-existente, mas foi colocado lá e preenchido e o agente financeiro aceitou, ele vai ter que dar quitação para esse mutuário. Tá. Doutor, o telefone do IBDEC, para que as pessoas, porque são tantas, na realidade a relação do consumo, o consumidor é a parte mais fraca no processo, né? Isso aí é uma realidade, porque essas empresas, eu falei uma última pergunta, mas eu tenho que fazer mais. Doutor, eu fui na CIA dias desses, aí eu fui quase que, como é que eu vou dizer para o senhor? Tem aquela coisa assim você faz um cartãozinho da CIA, ou então vai ser difícil vender para você? Aí eu falei, não, mas não quero cartão não, o cartão tem vantagens. Falei, qual vantagem? Não, você pode parcelar. Não, mas eu quero pagar à vista. Não, vamos ali. Aí já chega uma pessoa, já pega a sua identidade, não sei o quê. Aí chega na sua casa, a fatura está lá, seguro de vida, seguro de acidentes pessoais, manutenção de cartão. Essa pessoa que faz um cartão na CIA, no Carrefour, nesses lugares assim, eles enganam as pessoas falando que tem vantagens em ter esse cartão? Infelizmente, sim. Existe a venda casada que nós colocamos e o Código de Defesa do Consumidor proíbe isso. Onde que muitas vezes, que nem no caso que você está colocando, você está indo lá para comprar, você pode pagar à vista. Isso. E aonde fala, não, é interessante fazer o cartão. Mas tem até desconto, o cartão tem desconto, como se eles quisessem prazo, né? O dinheiro não fosse bom. Só que o problema do cartão, se atrasa, que nem ocorreu, que nem esse consumidor que estava perguntando, o que vai ser? Vai pagar muitas vezes 300% ao ano de juros. Então não é interessante, caso se constate que houve essa venda casada, é interessante que o consumidor faça a reclamação junto ao PROCON para que o PROCON vá lá e autue essa empresa, ele não pode fazer isso. Nós temos casos também, vários casos, que nem no caso até de financiamento bancário, que nem do sistema financeiro de habitação. A Caixa mesmo adora fazer isso, a venda casada. Eles alegam que não fazem, mas tem várias ações até do próprio Ministério Público, colocando que existe a venda casada. Você acaba pagando um seguro de vida de 1 ano, indevidamente, porque você não precisa, já está embutido já o seguro na parcela. Então não há necessidade. Nesse caso seu é a mesma coisa. Qualquer consumidor que vai adquirir um produto e aquele fornecedor ainda impõe a compra ou a utilização de um outro produto para que você utilize aquele, é a venda casada. Isso não pode acontecer, contra o Código de Defesa do Consumidor e cabe também indenização com relação a isso. E até mesmo porque as empresas sobrevivem muito mais da manutenção do cartão do que da venda na loja, né? A Magazine Luiza que é campeão nisso, né? Tudo Magazine Luiza tem o cartão. Então se você ficar 1 ano sem comprar, você fica 1 ano pagando aquela taxinha de manutenção, de seguro, de não sei o quê. É pouco, mas juntando é muito, né? Sim, coloca isso em 100 mil consumidores, olha o tanto que dá. Então é onde que os fornecedores têm interesse sim em fazer isso. E é onde que, caso ocorra, que o consumidor faça a reclamação. É onde nós batemos na tecla. Muitas vezes fala, R$5, R$3, não vou lá reclamar não. Mas é interessante, por quê? Porque, que nem eu estou falando, se não doer no bolso do fornecedor, vai continuar do jeito que está. Tá.